Olá, amigos. Jesus no Lar, capítulo 16, o auxílio mútuo. Diante dos companheiros, André leu o expressivo trecho de Isaías e falou, comovido, quanto às necessidades da salvação. Comentou Mateus os aspectos menos agradáveis do trabalho e Filipe opinou que é sempre muito difícil atender à própria situação quando nos consagramos ao socorro dos outros. Jesus ouvia os apóstolos em silêncio e, quando as discussões em derredor se enfraqueceram, comentou muito simples. Em zona montanhosa, através de região deserta, caminhavam dois velhos amigos, ambos enfermos, cada qual a defender-se quanto possível contra os golpes do ar gelado, quando foram surpreendidos por uma criança semi-morta na estrada ao sabor da ventania de inverno. Um deles fixou o singular achado e clamou, irritadíssimo: "Não perderei tempo. A hora exige cuidado para comigo mesmo. Sigamos à frente." O outro, porém, mais piedoso, considerou: "Amigo, salvemos o pequenino, é nosso irmão em humanidade." "Não posso", disse o companheiro, endurecido. "Sinto-me cansado e doente. Este desconhecido seria um peso insuportável. Temos frio e tempestade. Precisamos ganhar a aldeia próxima sem perda de minutos." E avançou para diante em largas passadas. O viajor de bom sentimento, contudo, inclinou-se para o menino estendido, demorou-se alguns minutos colocando-o paternalmente ao próprio peito e, aconchegando-o ainda mais, marchou adiante, embora menos rápido. A chuva gelada caiu metódica pela noite adentro, mas ele, sobraçando o valioso fardo, depois de muito tempo atingiu a hospedaria do povoado que buscava. Com enorme surpresa, porém, não encontrou aí o colega que o precedera. Somente no dia imediato, depois de minuciosa procura, foi o infeliz viajante encontrado sem vida num desvão do caminho alagado. Seguindo à pressa e a sós, com a ideia egoística de preservar-se, não resistiu à onda de frio que se fizera violenta e tombou encharcado sem recursos com que pudesse fazer face ao congelamento, enquanto que o companheiro, recebendo em troca o suave calor da criança que sustentava junto do próprio coração, superou os obstáculos da noite frígida, guardando-se indene de semelhante desastre. Descobrira a sublimidade do auxílio mútuo. Ajudando ao menino abandonado, ajudara a si mesmo. Avançando com sacrifício para ser útil a outrem, conseguira triunfar dos percalços da senda, alcançando as bênçãos da salvação recíproca. A história singela deixara os discípulos surpreendidos e sensibilizados. Terna admiração transparecia nos olhos úmidos das mulheres humildes que acompanhavam a reunião, ao passo que os homens se entreolhavam espantados. Foi então que Jesus, depois de curto silêncio, concluiu expressivamente: "As mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo são as suas próprias obras. Aqueles que amparamos constituem nosso sustentáculo. O coração que socorremos converter-se-á agora ou mais tarde em recurso a nosso favor. Ninguém duvide. Um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão, mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor de auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Esta é a lei divina." Bom, essa história simplesmente fantástica. Tão simples e ao mesmo tempo tão cheia de sabedoria. Difícil de comentar quando os ensinamentos são tão claros, são tão óbvios, mas talvez não tão óbvios quando se trata da vivência no dia a dia. Quando nós estamos sobrecarregados pelas nossas próprias lutas, dores. Aqui a situação que Jesus coloca é uma situação de
extrema necessidade, uma situação de busca de sobrevivência, não é? Então não são necessidades poucas, são necessidades significativas que esse homem tinha, obstáculos significativos à sua frente. E, no entanto, diferente do companheiro egoísta e centrado em si mesmo, ele é movido pelo sentimento de compaixão, de humanidade, pelo reconhecimento de que mesmo nas situações de maior penúria, de maior dificuldade, há sempre outros que também partilham de dificuldades e às vezes, muitas vezes, situações ainda mais difíceis do que a nossa. E ele encontra então recursos internos no amor, na fraternidade, na solidariedade para carregar aquilo que por muitos, como aquele companheiro, outro, era visto como um fardo, um empecilho à sua marcha. Somente para vir então a aprender que são exatamente esses que nós ajudamos, muitas vezes até com o sacrifício do nosso interesse pessoal, não é? Que se tornam recursos a nosso próprio favor. E é interessante que Jesus vai colocando aqui, ajudando seremos ajudados. E é através dessa disposição do bem, desse movimento de doar-se, que nós vamos acumulando um dos mais importantes tesouros na Terra, que é o tesouro das amizades, dos corações agradecidos. Vai formando uma corrente, vai formando me falta a palavra em português nesse momento, um network, não é? Uma rede. Vai se formando uma rede de corações que se tornam ligados ao coração daquele que está sempre disposto a ajudar, mesmo ao ponto de esquecer de si mesmo. E aí vive um grande tesouro, um grande recurso de felicidade, porque nunca vai nos faltar. Nós vamos criando essa rede de gratidão, essa rede de fraternidade, que não há coisa mais importante talvez na Terra. E vamos também descobrindo, não é? Que ajudando seremos ajudados e que dando receberemos. Quanto mais nós damos à vida, mais a vida retribui. Vamos criando não só uma rede de corações fraternos encarnados, mas desencarnados também. Porque Deus atua, ajuda ao nosso semelhante, ajuda a nós mesmos, sempre através de outra pessoa, de outro coração aberto para a solidariedade, para a fraternidade. Então, quando nós nos colocamos a serviço da vida, nós angariamos uma rede de amigos espirituais que vêm se utilizar dos nossos recursos, que vêm nos intuir, que vêm nos auxiliar para que nós sejamos então médiuns do bem na Terra. Isso é muito bacana pensar, sermos medianeiros, sermos aqueles que fazem o delivery, digamos assim, não é? Dos recursos que Deus manda, porque Deus toma conta de todos nós e Ele vai levar recursos àqueles que precisam dentro da sua misericórdia, que somos todos nós, mas Ele precisa de corações amigos, de mãos operosas, de corações sensibilizados que se predisponham a serem aqueles que fazem a entrega das bênçãos, digamos assim. Então fica aqui o convite da lição de hoje, de sermos estes mensageiros, percebendo que no fim da história nós somos mensageiros, nós angariamos as amizades dessas almas amigas, angariamos amizades e corações na Terra, mas nos beneficiamos, somos salvos como o homem do caminho foi salvo, porque as nossas obras são o maior testemunho que nós podemos apresentar diante do Pai. Não aquilo que falamos, não aquilo que pensamos, aquilo que sonhamos, mas aquilo que realizamos. Testemunha a nossa devoção, o nosso amor, a nossa conexão com o Criador e com a vida como um todo. Que Deus nos dê forças, nos dê consciência, nos dê clareza
para nós nunca esquecermos essa importante lição, a lição da fraternidade, muitas vezes a custo do nosso próprio conforto, a custo das nossas próprias forças, mas que no fim da jornada vai ser exatamente esse movimento de doação, de esforço, de sacrifício que salva as nossas almas do frio, não é? Das intempéries, do frio, das dificuldades, do frio das nossas próprias limitações. Muita paz.